Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Hoje aquele episódio especial que a gente vai falar com um público que a gente não falou até agora, que são os estúdios de criação, os estúdios criativos. Estamos falando nessa sequência, nos últimos episódios publicados, falando com profissionais de marca, né, os gestores de marca, os diretores de marketing, os head of marketing, mas agora a gente vai falar com um parceiro que ajuda a fazer essa construção de marca acontecer, não só no ponto de vista estratégico, mas também no ponto de vista visual, do ponto de vista de expressão verbal, do ponto de vista de valores, plataformas de marca, que algumas vezes as marcas, inclusive, elas tentam resolver tudo isso através de uma consultoria, então elas resolvem com a consultoria e depois contratam os estúdios separados, ou elas de fato podem contar com um estúdio que ajuda a fazer todo esse processo. Sem mais delongas, eu tô aqui com o pessoal da Rebu, parceiros que a gente conversou e se conheceu há pouquinho tempo, mas assim, eu já sou apaixonado pelo portfólio, já tem um tempo que eu tava perseguindo pra saber quem que era o parceiro por trás de algumas marcas como Dengo, marcas como Menino 45, com Nude, eu já tava querendo fazer uns conteúdos. E hoje aqui eu estou com o menino Fernando e o menino Pedro. Vou deixar eles se apresentarem. Trabalham na parte de direção criativa e direção de design, mas eu não vou fazer o currículo deles, vou pedir que eles façam o currículo, aquele velho pitch de vendas. Pode começar, Fernando. Seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Galileu, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por divulgar a nossa disciplina, a nossa prática, a nossa paixão, que é branding, né? Que é construir marca com alma, com ousadia, com coragem, né? E marcas que movem o mundo para frente. Então, agradecemos o convite e também o seu trabalho, além desse convite, né? O seu trabalho árduo, diário, de divulgar a nossa disciplina e a importância dela, não apenas para o mundo dos negócios, mas também para o mundo progressista que a gente acredita, né? Então, falando um pouco da nossa carreira, assim, ou pelo menos vou focar aqui um pouquinho na minha história. Eu sou filho de um psicanalista e uma psicóloga. E quando eu era menino, eu falei assim, eu não quero nada com isso, não quero trabalhar com isso. E branding, de certa forma, é psicanálise de CNPJ. Você precisa entender ali qual que é a essência de uma empresa, de um empreendedor, de uma empreendedora. Então foi assim que eu acabei entrando no mundo psi sem perceber que eu estava dentro dele, né? E ainda misturando isso com o mundo das artes, da criação, né, o mundo da poesia, o mundo da beleza gráfica, né, que é misturando um pouco de tudo isso, a chance de sair marcas que a gente acredita e que a gente se engaja é bastante interessante. Trabalhei muitos anos na Interbrand, né, numa consultoria global de marca, né, foi sim a minha escola de branding. Me formei em Massachusetts, na Framingham University, em comunicação, e depois de muito tempo eu comecei a perceber que eu sentia sede por criar marcas com uma dose a mais de autenticidade, uma coisa um pouco mais ousada, um pouco mais genuína. Me juntei ao Pedro Matos e a gente está aqui criando marcas que a gente acredita bastante. Então tem muito a ver também com o propósito, o nascimento do Rebu. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bom, seja bem-vindo. Pedro, pode se apresentar aqui, eu sei que você está aí já no gatilho. Aí. E, assim, valeu de novo, né, galera? Assim, acho que esse convite é super legal. Assim, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre coisas que a gente é apaixonado, assim, é super bacana. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, e vim para cá, lá estudei, acho que, assim, fiz 2 anos de mecatrônica, e acho que uma coisa que essa fase, quando eu era bem jovem, assim, me despertou, foi essa curiosidade por como a gente, assim, começar, assim, eu tive o primeiro contato com tecnologias, tipo, de imagem, né, tipo, uma coisa interessante, descobrir, tipo, que design era muito mais do que, no final, uma imagem bem projetada e bacana, e daí, assim, construí toda a minha carreira, na verdade, com esse foco aí de como trazer novos processos, novas tecnologias, assim, esse pensamento criativo, assim, essa exploração gráfica em cada história que a gente precisa contar, né? Então, assim, fui para lá, daí vindo para São Paulo, vim para São Paulo para estudar, me formei em design digital e novas mídias,
E fui, assim, também, conheci o Fernando, a gente desde então trabalhou, passou por, né, diversas, assim, perfis de empresa, né, desde grandes consultorias internacionais, trabalhamos em agências, trabalhamos em escritórios maiores e menores, e eu acho que isso dá um pouco para a gente, tipo, de visão do todo, né, porque o que a gente percebeu nesse processo é que muitas marcas, elas sentem um certo tipo de, assim, elas são prejudicadas porque, tipo, a consultoria, ela vai ter uma visão muito só de consultoria, e daí, assim, nesse handover que a gente tem, tipo, para a agência também quer criar e quer revolucionar algumas coisas ali, né, e eu acho que, assim, o perfil de trabalho que o Rebu faz hoje, ele entende muito esses dois momentos aí, né. Eu também sou professor, tipo, de design layout da Miami, né, Miami Advertising School, e acho que é um pouquinho disso, então, da minha visão aí, assim, trabalho já, conheço o Fernando, a gente trabalha junto há uns bons 10 anos aí de estrada, e bora lá. Vamos que vamos, gente. Vocês já perceberam o gabarito da galera que tá aqui, né? Então, a galera que veio de universos muito dentro dessa construção de marca, eu acho que é uma das propostas que eu tenho trazido, assim, de trazer sempre pessoas que de fato estão construindo marcas, né? Mas não necessariamente é um problema trazer mais acadêmicos aqui, não zero problemas, pelo contrário, a gente segue muito. Mas eu gosto muito de ter esse approach justamente de quem viveu vários lados, que tem dentro da marca, fora da marca, sendo consultoria, sendo quem cria, sendo quem avalia, enfim. Então vocês já viram aqui quem tá junto com a gente hoje. E a ideia de hoje, para a gente discutir, né, a gente vem falando muito, a gente teve uma discussão prévia aqui à gravação, né, sobre justamente construção de posicionamentos. E a Rebu, ela tem uma proposta, quando você olha o portfólio principalmente, de trazer posicionamentos fora do comum, né, principalmente pautados em expressão verbal, um arquétipo de marca um pouquinho mais fora do que a gente vê, né? As marcas hoje, na minha visão, estão indo para um caminho mais soft, estão com medo de ser canceladas, estão com medo de ter uma linguagem que às vezes não agrade, ou ela tem um público que gosta, o outro que não, marcas que talvez se coloquem no lugar meio polarizador. Eu vejo que no universo que a gente tem vivido e trabalhado hoje, as marcas querem ir para um caminho mais seguro. Não necessariamente o caminho mais seguro é o melhor caminho para as marcas. As marcas às vezes perdem muito da sua expressão se elas pudessem ter um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de questionamento. Existem algumas bandeiras, né? Bandeiras às vezes que as marcas não querem assumir, sejam políticas, sejam de alguma causa, enfim. Tem coisas aí que eu vejo que está todo mundo num terreno um pouco arenoso, assim, né? Eu tava até comentando isso no Dia da Mulher. Cadê as marcas do Dia da Mulher? Todo mundo meio em silêncio, ninguém querendo fazer campanha, com medo de errar, com medo de ser cancelado. E aí, já que estamos aqui com um estúdio criativo que está nesse lugar de propor caminhos para as marcas, né? Plataformas, valores. Como que tem sido para vocês, gente? Eu queria que vocês me contassem. Tem sido fácil? Não tem sido fácil? O perfil de clientes que chega na Rebu já chega com essa ideia de realmente ser uma marca que sai do caminho tradicional porque o seu fundador ou a pessoa que está cuidando do marketing ela já tem essa consciência? Ou a gente está falando de um processo mais de educação? Eu acredito que a educação ela sempre acontece, mas eu queria ouvir de vocês. Nossa, mais uma vez agradecendo ao Galileu aí que está educando. Então os clientes e as clientes já chegam um pouco mais amaciados para o Rebu. É muito importante, sim, e funciona muito melhor quando o cliente entende o perfil do estúdio que ele contratou. Então isso facilita muito o processo do início ao fim. Então ele confia na ousadia que ele contratou. Alguns, em alguns momentos, né, dá aquela segurada na gente. Você falou do Dia da Mulher, eu vou lembrar de uma que me inspirou muito, que é a minha avó. Ela dizia que é mais fácil segurar louco do que empurrar lesma. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é justamente puxar lá para frente, né, quer dizer, estressar essa marca ao máximo, porque a gente sabe que o cliente vai dar aquela seguradinha. E aí, ainda assim, vai chegar nos 80% do que a gente acredita. Então, realmente, o Rebu tem essa proposta. Mas dizer que é fácil seria uma mentira. Assim, todos os dias são discussões constantes. É muito comum ouvir clientes que começam um projeto dizendo que está buscando ousadia, que está buscando revolucionar seus segmentos. Esses clichês a gente já está cansado de ouvir. Até aí isso virar prática, até isso virar uma realidade, é um longo caminho. Mas hoje a gente pode falar um pouco
das metodologias e ferramentas que a gente utiliza, né? As formais e informais. Então, é meio por aí. Eu diria até que, assim, essa pitada de ousadia, assim, é até mais difícil, né? Porque, assim, quando você tipo, quer usar, quer propor ali uma coisa mais interessante, mais relevante, você tem que, assim, entender ainda mais o mercado, os segmentos, assim, provar o porquê, né? Então, é uma coisa que a gente sempre desenvolve aqui quando a gente quer ter essa, assim, puxa essa pitada de ousadia, entender, assim, mostrar, entender o mercado, né? Entender, assim, concorrência, assim, cada segmento ele tem traços de personalidade que são mais confortáveis para o segmento, né? E acho que assim, a gente precisa entender isso, precisa entender também o que a marca, quais são os potenciais dela, as histórias que a gente precisa aprimorar, ajustar, né? O que ela está querendo ser para o futuro. Então, acho que tudo isso, esse entendimento dessas dimensões, assim, eles dão a chave para a gente ter essa pitada, essa inteligência de criar um caminho mais ousado, né? Acho que um exemplo que a gente tem aí recente no nosso portfólio é o case de Nude. Nude foi um case que, quando a gente desenvolveu, a gente assim, percebeu que existia um buraco gigantesco no mercado, porque todas as marcas de leites vegetais, elas falavam de ou você começar a vida em equilíbrio, ou ter um aspecto medicamentoso, né, de essa é lactose free e tudo. Então a gente teve que entender e perceber que existia a possibilidade de criar uma história muito mais sexy, assim, mais interessante, mais leve, mais ousada ali, e criar uma marca que ela vai falar sobre tipo, a ideia de despertar para o essencial, né? Então acho que isso foi bem novo assim pro mercado. Então toda a pitada de ousadia vem com bastante inteligência ali, tipo... E tem momentos que a gente tem que usar maneiras até mais malucas de tentar comprovar algum caminho estratégico. Eu acho até, Galileu, que a estratégia é como se ela fosse a lagarta e a expressão é a borboleta. Não adianta que uma lagarta sem potencial não vai virar uma borboleta bonita, esquece. Então, assim, não vai ter futuro. Então, de certa forma, o que é muito difícil para o estrategista é conseguir convencer que aquela lagarta vai virar uma borboleta linda se ele confiar na lagarta. Então, as pessoas ficam tentando ali achar beleza na lagarta. E o nosso desafio é provar que ela vai virar borboleta. Então, a gente usa mood board, a gente usa um tom de voz legal, a gente aplica protótipos para falar, olha o que ela pode virar. Calma, vai ficar por aqui. E é até bom, porque daí se o cliente falar, não é por aqui que eu quero ir, você já né, de todo respeito, a gente já deixa aquela lagarta de lado ali, antes de gastar todo o tempo fazendo ela virar borboleta. Então isso é importante para a gente, né? O trabalho estratégico ele é difícil, né? Porque ele realmente é um roteiro de filme que você só vai provar para o cliente que vai funcionar depois que ele é filmado, né? Então é um grande desafio, mas protótipos ajudam muito. Teve uma vez que eu estava numa reunião estratégica com a marca KY e a gente tinha como posicionamento estratégico ressignificar o KY, né? Então a gente foi para um caminho, né, que eu achei até inteligente, modéstia à parte, que foi de trazer o propósito para o próprio nome. Então a gente chegou num propósito que é Know Yourself, de se conhecer, né? Ressignificando a ideia de KY. E as pessoas falavam, poxa, mas será que esse propósito vira verdade de alguma forma? Como é que eu faço? Eu peguei o telefone no meio da reunião e liguei numa casa de introdução à massagem tântrica. E falei que a coisa do autoconhecimento não tem nada de absurdo, de ultra delicado como assunto. Cara, se conhecer vale para qualquer um. Então, assim, não tenham medo de falar disso, né? Isso é importante para a mulher que está voltando a fazer amor depois de uma gestação, para o homem que está querendo experimentar novas maneiras de sentir prazer. Então, assim, não tem nada de promíscuo ou de tão arriscado assim. Acho que uma das coisas que o Rebu tenta fazer e que a gente tenta fazer é falar assim, gente,
não é tão doido assim o que a gente está falando. Assim, na verdade, existe, de fato, um sentimento de que hoje em dia tem espaço para muitas marcas. A gente não vai estar... muitas das marcas que a gente está construindo, elas não precisam ser amadas por todo mundo, como era a Parmalat nos anos 90, sei lá. Hoje a gente está falando de uma possibilidade de se comunicar com nichos que a internet nos dá, né? Quer dizer, que o mundo digital e as redes sociais, tudo isso nos permite. Então, acho que a gente poderia dizer que isso de certa forma, facilita bastante o trabalho e a ousadia de posicionamento de marca, assim. Eu vejo que, assim, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né, quando a gente vai falar. Acho que tudo que vocês trouxeram de exemplo, né, provar que a lagarta vai virar borboleta é muito bom, né? Eu acho que isso é um grande desafio até para quem está do outro lado como cliente. Às vezes ele pode já vir com um certo vício, já vir de alguma coisa de outro lugar, né, de alguma certa resistência. Mas eu queria entender com vocês, por que vocês acham hoje que as marcas estão com tanto medo de assumir lugares não comuns? Né? Então, assim, o que a gente vê hoje nas startups, principalmente, que estão chegando agora, estão querendo... Elas já vêm com... Primeiro que já vêm com os gestores e pessoas mais jovens, elas têm um pouco mais de conexão, na maioria das vezes, um pouco mais de conexão e entendem o valor da marca e etc. Mas por que vocês acham, assim, olhando nos clientes que vocês atendem, ou naqueles que vocês nem conseguiram fechar, porque às vezes vocês foram ousados demais na proposta, na maneira como vocês lidam, por que vocês acreditam que existe uma certa resistência? Eu digo isso porque algumas vezes eu tenho atendido alguns clientes e eu tenho provocado alguns lugares do tipo, cara, mas por que você... não quer ser o bobo da corte no final, sabe? Por que você não quer ser um pouco mais piadista, um pouco mais fã? A sua categoria é extremamente dura, ela é extremamente, né, ninguém consegue, todo mundo fala da maneira formal, todo mundo é o certinho ali do negócio. Por que você não quer ser a pessoa que não é o certinho do lugar? E eu vejo que tem um certo receio. O que vocês têm visto hoje, assim? O que vocês acham que é a grande dificuldade mesmo do cliente entender um outro lugar que está sendo proposto, que vai ser bom para diferenciação, inclusive? Mas eu acho que a gente tem um perfil, assim, quando a criatividade, assim, a ousadia, ela tá no core do negócio ali, assim, normalmente, assim, startups, assim, perfis de empresas novas, elas têm um pouquinho mais disso, e assim, quando o projeto também ele possibilita a gente contar a história desde o começo, isso é mais fácil. Então, quando o empreendedor ele vem um pouco mais, assim, ele já vem com o coração mais aberto ali, quando ele não tem uma marca, a gente vai desenhar a marca do zero, que eu quero dizer. Então a gente consegue ter uma imersão junto ali, consegue mostrar para ele, assim, analisar o cenário juntos, a gente consegue dar um caminho e provar que a narrativa ela tem força. Acho que ali, assim, esse é um cenário ideal de projetos onde a gente, assim, consegue ter mais potência ali na hora de contar a história. E eu acho que, assim, também tem uma coisa que, assim, pra gente é mais difícil, às vezes, quando a marca, ela chega, assim, querendo, na verdade, um movimento novo, um ajuste ali, tipo, de posicionamento, né, ou alguma coisa que assim, é relacionada, sei lá, muitas vezes, assim, entre aspas, direta na expressão, mas ela não tem, assim, nem todo mundo do projeto ali, nem toda a equipe, ela tá comprada do movimento que a marca precisa fazer. Então, assim, esbarra em questões ali, tipo, de convencimento do próprio time, tipo, de, assim, políticas, e isso, assim, é muito danoso para o processo como um todo, porque, assim, acho que é aí onde o projeto ele vai para o lado e não vai para frente, né, fica patinando. Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu gosto da frase que diz que o camelo é um cavalo feito por um comitê. Eu acho que quanto menos pessoas ali, né, na mesa tomando decisões importantes para a compreensão da marca, mais fácil. Então tem sim esse lado digital, hypado das startups, mas tem também o outro lado de que são menos pessoas, né? No fim das contas, você tem ali 2, 3 pessoas tocando, no caso de Nude, a Giovana, praticamente ela e o Alex tomando decisões ali na mesa na hora. Então, às vezes, eu acho que seria, assim, uma das coisas que dificulta muito é realmente ter 18 pessoas numa sala, pensa na média. Como é que você vai agradar todo mundo, né? As ideias vão se achatando e vão morrendo quase num genocídio de ideia, né? E se 18 pessoas, cada um não gosta de uma coisa,
a chance de não sair nada dali ou de não ter nenhum tipo de evolução ou revolução é muito grande. Então, normalmente, quando um processo desse acontece, a gente gosta de definir desde o início quais são as pessoas que vão tomar as decisões. Claro que é importante ouvir todos os lados de uma empresa, inclusive não apenas as lideranças, ouvir também quem está lá no dia a dia, atendendo telefone, atendendo cliente, respondendo e-mail, porque assim, aí sim você vai ter uma visão ampla da empresa, né? Nem sempre essa visão ou insight para a criação de uma estratégia de posicionamento de marca, nem sempre não, na maioria das vezes não vem das pessoas que estão ali, que estão distantes das pessoas que consomem. Então, às vezes, para nós é muito importante ouvir o todo e decidir com poucos. Assim, ouvir muita gente e decidir com pouca gente talvez seja o mistério, um segredo interessante para a gente conseguir decidir. A gente gosta de dizer que no Rebu a gente tem que ter humildade para ouvir e confiança para falar, porque se você não tem humildade para entender o todo, você não consegue perceber quando as suas próprias ideias e os seus próprios vícios estão ali no trabalho. E quando você não é confiante para falar, inevitavelmente boas ideias vão acabar embaixo do caminhão. Então não é interessante. E isso entra também numa questão pré-estratégia, pré-posicionamento, que é a confusão entre imersão e pesquisa, né? No Rebu a gente ama imersão, que pode envolver uma pesquisa, mas não necessariamente. É muito importante você entender o universo de uma marca, mas às vezes entender o universo de uma marca não é entrevistar 20 engravatados ali para perguntar o que você acha que a marca deve ser. Às vezes você tem que ter uma imersão diferente, olhar outros segmentos, olhar marcas relacionadas, olhar influencers que estão falando daquilo, ouvir pessoas que às vezes parecem não ter nada a ver, mas tem. Buscar referências em outros universos, outros países, enfim. Então, uma das coisas que a gente diz desde o momento 1 é que a gente ama imersão e não necessariamente perceber, é necessário fazer aquela pesquisa, quantas pessoas serão ouvidas, porque se o processo começa burocrático, dificilmente ele vai deixar de ser burocrático ao longo do trabalho. Nada contra se fazer pesquisa, mas, de novo, qual é o intuito daquilo? Estamos ouvindo essas pessoas para quê? E, de fato, estamos ouvindo opiniões diversas ou estamos apenas criando um processo político para depois alguém não se sentir com o ego ferido ao longo do processo? Acho que uma coisa que a gente gosta de falar é que a gente, assim, o Rebu constrói marca, né? Então a gente, assim, não vende pesquisa, não entrega relatório, não é só o loginho, não é o nome, assim, é a experiência como um todo, né? E essas coisas, elas se equalizam e a gente tenta sempre desenhar o nosso processo para que seja, na medida do possível, o mais sobreposto, para que, assim, aos poucos, no decorrer, as pessoas elas vão entendendo como que a marca ela vai ganhando forma, né? Então, acho que tem um pouquinho disso também. Desse lugar, né? E o que vocês têm usado como ferramenta aqui pra gente ser prático, assim, no momento que a gente precisa... Vocês falaram muito sobre imersão, pesquisa, mas o que vocês têm usado? Algumas vezes, né, com clientes, quando eu atendo nesse modelo mais de consultoria mesmo, uma das ferramentas que eu uso é trazer muita referência do mercado que se atua, né? Então eu trago muito... às vezes eu tive alguns alunos até também no Branding de Perto, que ele fala assim, eu tenho uma hamburgueria, como que eu faço com branding? Porque no final das contas é tudo hambúrguer. Eu tenho uma pizzaria, é tudo a mesma coisa, é meio difícil se diferenciar, etc, etc. E aí às vezes eu trago uns exemplos, assim, muito fora da curva, né, para que eles entendam que existe uma possibilidade. Então esses dias eu estava conversando com a galera quando eu fiz uma live. Eu trouxe um exemplo de uma padaria que tem em Curitiba, chama O Pão que o Viado Amassou. É o nome da padaria. Cara, e assim, é um negócio surreal, porque é uma marca que foi criada no meio da pandemia, o dono, ele era artista, ele fazia circo, se eu não me engano, aí com o fechamento de tudo ele precisou se reinventar, como todo mundo ele comprou, né, começou a fazer pão dentro de casa, as pessoas começaram a achar o pão dele gostoso, começou a encomendar, mandar para amigo, papapá. E aí ele conta a história do nome, por exemplo, que ele tinha feito pão para casa dos amigos dele,
Os amigos estavam na casa, o telefone dele tocou, ele foi atender uma amiga, e eles estavam falando sobre os amigos, e a amiga perguntou, onde tá o Guilherme? Ele falou, tá lá na sala, comendo o pão que o viado amassou. Em referência a falar que foi ele que fez o pão, né, no final das contas. E aí, cara, todo mundo deu risada, né? E aí, quando você vai olhar a marca hoje, é uma marca pequena, uma pequena empresa. Mas, cara, assim, eles têm um posicionamento político muito claro, é uma marca de esquerda, eles são pró-LGBT, obviamente. Então tem coisas como, por exemplo, o café da manhã tem um combo chamado Kit Gay. E aí o Kit Gay é tipo um suco, um cookie e um pão na chapa. Toda a expressão verbal deles é muito em cima da linguagem queer, uma linguagem LGBT, então arrasa, arrasou, brilhou, enfim, você vai olhando, e eu falo assim, gente, tá aqui um exemplo, isso aqui é uma padaria, eles vendem pão, mas o posicionamento político deles de esquerda é muito claro, a brincadeira com as palavras, a história do kit gay é uma clara alusão para ser meio contrário ao sistema e brincar toda a história, né, o kit de mamadeira de piroca, que a gente viu toda essa coisa de política. Em alguns momentos ele tem nome, né? Eles fazem uns eventos lá de quiz para as pessoas de cultura LGBT, cultura pop. Então, para falar das divas, da Britney, etc., faz um quiz, quem tá participando lá ganha prêmio. Então, eles usam algumas expressões do RuPaul, que é justamente uma drag super famosa, etc. Então, algumas vezes eu olho para os alunos e falo, cara, se você acha que uma padaria que vende pão não consegue se diferenciar, tá aqui um excelente exemplo. Do nome da padaria até o nome do produto. Cara, se chamar de kit gay é você ter um posicionamento político muito claro, você fazer uma brincadeira muito forte com a causa que você acredita, e quem se identifica dá risada, tem uma linguagem mais fun, etc. Então tá aqui esse exemplo. E aí os clientes ficam meio em choque, assim. Isso eu gosto sempre de trazer exemplos que eles tragam e fiquem num choque, tipo, caramba, eu não imaginava que dava pra fazer isso. O que vocês têm usado hoje como Rebu? Vamos lá, uma das coisas que é importante dar esse tipo de exemplo, aliás, adorei, eu não conhecia, mas vou comprar o pão que o viado amassou, é isso, né? O pão que o viado Isso, é de Curitiba, tem que ir lá visitar. Eles têm agora uma Tem que ir lá sede, visitar. fizeram uma padaria, tem que ir lá visitar, mas cara, demais. Que ajuda também a construir uma ideia de contracultura, né? Total, um lugar que posicionamento político é o contrário, né? É justamente o sul do país é muito concentrado numa visão mais de direita. Você se posicionar no Copan fica mais fácil, né? Agora, ir lá em Curitiba fazer o pão que o viado amassou, parabéns pelo posicionamento e ousadia. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tenta fazer é mostrar exemplos de marcas pequenas que conseguem fazer isso, mas... e aí fazendo uma mistureba, eu cresci nos Estados Unidos quando meus pais foram para lá, então assim, sou um imigrante latino que retornou ao Brasil, e eu vi Ben & Jerry's nascer. Isso foi muito importante. Assim, na época era Chapel Hill, uma universidade, uma cidade ultra progressista na Carolina do Norte, que também é como se fosse o Paraná de lá, né? Assim, enfim, acho que os paranaenses vão entender o que eu estou dizendo. Mas a Chapel Hill é uma cidadezinha pequena, extremamente progressista, e lá tinha o Ben & Jerry's. E eles faziam claras críticas ao governo pró-guerra, defendiam a bandeira LGBTQIA+, que na época não tinha tanta letra, mas enfim, eles já estavam lá levantando essa bandeira. E o importante é que eles estavam no lugar certo, conversando com as pessoas certas. O que é legal dessa história é que, assim como o pão que o viado amassou, é que Ben & Jerry's cresce, né, nasce em Vermont, que também é um estado que Vermont é extremamente progressista, quer dizer, e ela percebe qual é o público dela e ganha porte. Então a gente mostra desde os exemplos de marcas pequenas ganhando espaço com ousadia, mas para clientes de médio, grande porte, a gente também precisa contar histórias que às vezes eles desconhecem, que na verdade a Anita Roddick cria The Body Shop também se posicionando politicamente, né? Então, assim, na verdade, você não se posicionar é uma bobagem, você não ter esse tipo de não queremos ser uma marca política, amigo. Então você não é uma marca, você é um João Bobo, né? Que cada um pode te jogar para um lado ou para outro. Então, assim, marcas sim têm valores que elas defendem, né? Tanto é que em momentos nessas discussões com algumas das marcas, a gente falou assim, não, vocês não estão entendendo, eu não estou falando de direita e esquerda necessariamente, eu estou falando de uma marca progressista. Você pode ser um liberal na economia, né? Parafraseando nosso amigo Amoedo, você pode ser um liberal na economia e ainda assim ser uma marca progressista, né? Então, assim, de certa forma,
é muito importante também colocar os pingos nos is nessas reuniões. Assim, isso é uma das coisas, assim, de novo voltando à analogia, à metáfora da lagarta, a gente fala, ó, a sua estratégia de marca que a gente está desenhando está indo para cá. Isso significa que um dos produtos dela pode ser kit gay. Kit gay, jamais vou colocar, vou lançar um produto com esse nome. Ora, então o posicionamento do pão, né, fazendo uma metáfora fálica, talvez não funcione, né? Enfim, para o que você tá tentando trazer. Então, enfim, uma das grandes ferramentas é mostrar histórias de marcas que com ousadia chegaram lá, e se você for pegar Nike, agora não, né, um ano atrás, defendendo Kaepernick, né, lá no estado, assim, eles têm consciência do que estão... A Starbucks, que fecha por 2 dias para dar aula em oposição a práticas racistas que aconteceram dentro do próprio estabelecimento. Então a gente precisa mostrar muitas vezes para o mercado brasileiro que marcas elas precisam defender causas, porque senão você deixa de ser amado. E o pior, aí vem as gringas, fazem isso e ficam as marcas brasileiras tentando ser copycats da gringa. Um exemplo bobo e clássico é a Heineken ter que ensinar para cervejas brasileiras que não precisa ter bunda e vai verão, vem verão, né? E, dá para fazer marca de cerveja sem mostrar bunda? Cara, dá, tá vendo aí, ó, a Heineken fazendo. A gente teve a oportunidade de fazer e não fez, agora eles estão ensinando pra gente como é que faz. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura de branding e o papel, acho que o seu papel, o nosso papel, de construção do que é branding, que não é a campanha, que não é aquela coisa oportunista de alguns meses, acho que é fundamental, porque muitas vezes os clientes vêm com a sensação de que estão apenas fazendo campanhas de poucos meses e tal, e mostrar realmente que a essência de uma marca direciona muita coisa, é realmente fundamental. Eu acho que uma das coisas também que é interessante, desculpa, Pedro, uma das coisas que é importante pro brandeiro, né, usando aqui um sufixo do nosso português, trabalhar, a gente escanear diversos segmentos. Dando um exemplo de Dengo, lá atrás a gente teve discussões sobre colocar o café em cápsula. Claro que para o negócio a cápsula é muito mais prática, né? Só que para uma marca que está falando que quer construir um mundo com mais Dengo, ou seja, mais generoso, mais sustentável, mais humano, com um ciclo um ciclo que traz benefícios para toda a cadeia do cacau, a cápsula ela é quase como se diz, né? Quebrar a quarta parede, né? Dessa narrativa. Então, nós como brandeiros precisamos sim ter consciências que, embora a gente não seja especialista em cada uma das áreas do negócio, a gente precisa de vez em quando olhar para a marca e perguntar para ela se ela quer o café dela em cápsula ou coado. É isso, no final é sobre um alinhamento, né? O tempo inteiro eu costumo dizer para os clientes, né? Não é uma discussão se eu quero ou não quero ter cápsula, ou se é prático ou não é prático. É se a sua marca permite que ela tenha cápsula ou não. É sobre isso. E aí não é... Eu gostaria que tivesse lindamente uma cápsula da Dengo, mas se no final das contas a proposta dela é outra, vai ficar devendo mesmo. Até um outro dia que ela se reposicione e faça sentido, mas por agora... E eu acho que também um olhar atento, acho que falando em ferramentas assim, a gente procura assim, ter... a gente consome muita marca todo dia, né? Assim como pessoas que estão construindo marca constantemente. E daí, assim, aprendizados de outras categorias, assim, muitas vezes eles são extremamente relevantes, né? Falando um pouquinho mais de Dengo, assim, acho que na construção como um todo, a gente percebeu que, existia a possibilidade de trazer, tipo, pitadas de moda, né, para vender um chocolate legal, brasileiro, autêntico, assim, tropical, genuíno. A gente conseguiu também trazer, tipo, alguns insights, tipo, do universo de cosmética para a experiência de loja ali, e isso foi, assim, extremamente relevante ali para uma, assim, construção, tipo, de
experiência como um todo, assim, foi bem legal. No caso de Inter também, a gente percebeu que assim, existia um movimento de mercado na época que todas as, acho que fintechs descoladinhas, elas seguiam o que Nubank fez, né? Assim, Nubank liderou o movimento lá e abriu as portas para o famoso kit startup, que a gente fala, né? Que é uma cor descoladinha, com ilustrações divertidas e bem-humoradas, uma fonte arredondada. E acho que esse entendimento de que se o setor ele acompanha, a gente tem que olhar, não pode olhar para o lado, tem que olhar para frente em outros territórios ali para a gente entender por onde se diferenciar. Perfeito, Pedro. Assim, do ponto de vista de ferramenta, que eu acho que o Galileu está esperando alguma ferramenta. A ferramenta, na verdade, eu acho assim, talvez não. Com certeza, o que eu vou dizer aqui é um pouco arriscado. Mas o mundo da construção de marca, eu acho que quando você escreve ali atrás, eu vejo branding em tudo, né? Essa frase é sensacional. O que é interessante de ver branding em tudo? Que você, assim, as soluções, às vezes, elas estão, assim, no dia a dia, na rua, em estar com um olhar atento para a vida humana, num sentido mais amplo. Para movimentos que começaram lá fora, inevitavelmente vão chegar aqui. Então, isso para nós é a principal ferramenta, é ver branding em tudo e tentar passar esse olhar para os clientes. Falar assim, ó, tá bom, agora que a gente tem a estratégia, se eu te perguntar qual é a música que anuncia a trilha sonora que deveria anunciar essa marca, alguma ideia você deveria ter, se vai ser um ukulele, um pagode, assim, alguma ideia você tem que ter. Se você não tem, é porque a gente não te explicou direito qual que é a dessa lagarta. Então, assim, eu acho que esse desafio de tentar, de certa forma, passar essa verdade para os nossos clientes é a principal ferramenta. E de ler o mundo. A gente, muitas vezes, a gente brinca que se está no Netflix é porque alguém já mastigou. Então, muitas vezes, nosso trabalho é pegar aqui ainda quando o alimento ainda está ali, né? Prestes a ser mastigado, né? Ele não está já pronto, né? O movimento já não é dado. Porque senão, imagina, a gente ia ter que ficar olhando para Copenhague para criar dengue. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai fazer o quê? A língua de gato brasileiro, aí acha um gato brasileiro para anunciar o produto, sei lá. Não é por aí, né? Nem sempre é por aí. Cada marca tem sua história, tem sua essência. Para mim, o benchmark do mercado, ele sempre tem uma função que é não fazer o mesmo posicionamento que o próximo, né? Então, assim, eu sei como a Copenhagen trabalha, conheço ela para não fazer igual a ela. E não uma versão dela brasileira, uma versão dela mais barata, uma versão dela mais econômica. Não é sobre isso. É simplesmente para não atacar o mesmo território que ela está, né? Claro, eu acho que a gente olhar a concorrência, assim, pesquisar, isso tudo é fundamental, mas também é misturar, né, colocar nesse molho aí, né, um pouco do contexto, né? A gente está falando, por exemplo, de momento político, momento social. Não adianta que a marca vai nascer, ela não nasce num mundo né, todo fechado e protegido, ela nasce no contexto, é como se fosse um bebezinho que você solta no mundo. Então você precisa entender em que mundo ela vai nascer e dar as direções para que ela cresça saudável, né? E que ela seja relevante. Mas acho que, assim, objetivando o que o Fernando está falando, sabe? Double Diamond, do Design Thinking, temos Lemos Report, temos o nosso frame de posicionamento, a gente faz mood board, faz narrativa, faz protótipo, mas, assim, no final das contas, acho que o que diferencia bastante o trabalho do Rebu é uma boa intuição e visão de mundo. Tem uma coisa também que a gente é completamente agnóstico em relação a como explicar essa estratégia de posicionamento de marca. Porque para alguns clientes ou algumas marcas, por exemplo, né, grandes empresas, a gente sabe que temos o nosso modelo, o brand blá blá blá, o brand key, brand compass, brand whatever, brand mundo, né? Então tem a plataforma da marca, ela pode ter muitos nomes, mas no fim, você leu aquele material, você entendeu qual é a onda dessa marca?
Porque não adianta dizer que uma marca, o que somos, inovadores, trendsetters, sustentáveis e humanos. Peraí, então você está querendo me dizer que Itaú e Ben & Jerry's é a mesma coisa? Então, assim, porque então, se você não entende qual é a onda daquela marca, naquelas palavras que estão ali, né, se você lê aquilo e fala, pô, eu poderia colocar o logo do Itaú, do Bradesco, do Santander, sei lá, da Openco, tudo aqui dentro, é porque aquilo ali não serve para roteirizar o filme e essa história que a gente está querendo contar. Então, para a gente, uma das ferramentas que a gente usa, se faz sentido um manifesto, vamos de manifesto. No caso de Dengo, a gente fez os 5 beliefs, né? 5 crenças da marca como uma coisa essencial e o propósito por um mundo com mais dengo. Porque a palavra dengo tem muitos significados, né? A palavra dengo, ela tem o significado de charme, ela tem o significado de generosidade. Um mundo com mais dengo é um mundo com mais presente, é um mundo com mais carinho, é um mundo com mais cuidado, né? Você dengar alguém é você cuidar de alguém. Então, para que eu vou ter no propósito uma nova frase por um mundo com mais amor, sendo que está tudo dentro da palavra dengo ali, a definição. Se você não consegue explicar isso com alguns elementos de marca, que sim, pode ser o manifesto, pode ser a plataforma, pode ser um arquétipo bem desenhado. Mesmo manifesto, às vezes a gente escreve um manifesto, não necessariamente precisa de 4 parágrafos, 5 parágrafos. Acreditamos que o mundo pode ser mais inclusivo. Aquele tom chato que você fala, pô, isso aí não me diz nada. Então, o manifesto, de fato, fala sobre relações entre a marca e as pessoas, né? Aí você começa a falar, pô, aqui eu não esqueço de citar Marcelino Freire, né? Eu fiz um curso de escrita criativa com ele, e ele falou uma vez assim, por onde eu começo a escrever? Aí tinha uma pessoa que estava travada lá, falou assim, pensa numa viagem. Fui pro Egito, legal que você foi pro Egito. O que você viu? Vi camelo, vi pirâmide. Ele, puta, legal. O que mais você viu no Egito? Aí ele falou assim, nossa, Marcelino, o camelo faz cada cocô grande, né? Aí o Marcelino falou assim, começamos a ter uma história. Porque assim, querendo ou não, se a marca não defende, né, se ela não tem nada de muito proprietário para dizer, ela vai cair naquele balaio de posicionamento. Ser mais genérica, né? Mais genérico. Enfim, aí você aceita o seu papel de não ser uma marca, de ser um produto ou serviço que está cumprindo sua função de dar luz. Gente, que aula, meus amigos. Que aula. Já estamos aqui no 43, né? Eu tinha falado para eles, e vocês ouvintes já sabem, todo episódio eu falo que a gente vai gravar no máximo 30, 35 minutos. A gente nunca consegue fechar, né? A gente sempre se estende. Eu acredito que a gente vai ter, sim, mais aqui alguns outros encontros com o time da Rebu para a gente falar um pouquinho mais sobre outros temas, a gente aprofundar mais. Esse foi só o primeiro. Tá dando uma dó de ter que encerrar esse episódio, mas precisamos encerrar, obviamente. Depois a gente vai deixar um gostinho para vocês ouvirem mais outros episódios com o time aqui. A gente vai trazer mais gente da Rebu, tem uma galera para a gente conversar aqui. Mas antes da gente fechar, eu quero agradecer ao Fernando e ao Pedro. Obrigado pela presença de vocês aqui no episódio hoje. Acho que vocês deram uma aula aqui. Todo mundo que tá ouvindo, por favor, dá um play 2, 3 vezes, escuta esse episódio, anota, coloca o caderno do lado, porque assim, tem muita lição legal. E depois dá uma olhada no trabalho deles também, acompanha um pouco do que eles têm feito. Assim, a Rebu tem sido um parceiro muito grande para quem realmente gosta e é apaixonado de branding. Isso é expresso nas marcas que eles têm construído também, na maneira como eles têm defendido posicionamento, expressão, toda a parte de design, conceito. Então, gente, muito obrigado. Queria deixar só um minutinho aqui do jabá, se vocês quiserem falar um pouquinho mais das redes da Rebu, enfim, pra gente fechar. Bom, a gente que agradece a oportunidade aí, Galileu, foi bem legal o papo. Acho que, de novo, né, já falei isso, mas assim, ter a oportunidade de conversar com gente da área, assim, tipo, sair, assim, poder trocar, congregar, sempre bacana. E, poxa, sigam a gente lá, por favor. A gente tem o rebu.work, que é o nosso site. Lá tem, assim, alguns cases aí, uma seleção mais recente tipo de trabalhos que a gente acredita bastante. O Instagram acho que dá para conhecer bastante o perfil das pessoas que trabalham no Rebu. O Instagram é rebu_work, então corre lá, manda uma mensagem pra gente e que a gente responde na mesma hora. A gente adora. Galileu, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo seu tempo,
e também por acreditar em marcas que movem o mundo para frente, né? Pelo amor de Deus, né? Estamos precisando disso. Uma curiosidade rapidinho, Fernando. Fala do Rebu, o que significa Rebu? Rebu, além de, né? A gente acredita que uma frase que eu gosto bastante é que criatividade é imaginação com camisa de força, né? O Rebu também acredita que é importante o caos para que a gente consiga criar coisas relevantes. Então ele é um acrônimo também para revolução, elegância, brasilidade e utopia, né? Que são os quatro elementos que movem o jeito como a gente trabalha. Então o jabá já está feito, o agradecimento também. Peço encarecidamente aos gestores e gestoras de marca que confiem no trabalho dos estúdios criativos e deem asas para essas borboletas. E é isso. Muito obrigado, Galileu. Obrigado pelo seu tempo. E a gente se encontra muitas outras vezes por aqui. Esperamos que sim. Teremos mais papos, com toda certeza. E se você chegou até aqui nesse episódio e aprendeu muito com o time da Rebu, por favor, não esqueça de deixar aquelas velhas estrelinhas nas plataformas que vocês mais gostam, vocês escutam no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, e encaminhar um link para aquele gestor de marca que precisa ter um pouquinho mais de choque de realidade para fazer marcas que movem o mundo para frente. Beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.